Fala pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos à nossa 30ª videoaula de Java. E nessa aula eu vou estar ensinando a vocês sobre métodos, tá bom? Essa primeira aula é uma aula bem introdutória, tá? E logo em seguida vai ter várias aulas aí sobre métodos, tá bom? Porque é uma coisa fundamental em Java, vocês vão usar muito. Quer dizer, vocês sempre vão usar métodos, principalmente nos programas mais complexos, tá bom? Então, vejam bem. Se vocês perceberam, aqui nesse nosso código main, nós temos um programinha bem ridículo, né? Que faz a soma de dois números. Para quem acompanhou até agora essas videoaulas, deve estar se sentindo insultado ao ver um programinha tão ridículo como esse. Um programa que simplesmente pega dois números e soma. Mas calma. Eu só estou fazendo esse programinha para poder ficar mais fácil de vocês entenderem métodos, tá bom? Para ficar mais fácil, para poder explicar de uma maneira mais didática sobre métodos, tá bom? Vejam bem. Aqui no nosso método main nós criamos duas variáveis inteiras, três variáveis inteiras, número 1, número 2 e a soma. Inicializamos o nosso scanner para poder o usuário digitar os valores, tá bom? Tivemos que importar o nosso Java util. E aí nós pedimos para o usuário informar o primeiro número, para o usuário informar o segundo número, e aqui nós simplesmente somamos o primeiro número com o segundo número e colocamos ele na nossa tela, tá? Vou até executar esse código aqui para vocês verem como é. Vou deixar ele aqui, aumentar aqui. Informa o primeiro número 10, o segundo número 15, o segundo número 5, a soma é 15. Muito bem. Um programa bem ridículo, correto? Mas vejam bem, vamos falar agora sobre métodos, tá? Vejam uma coisa. Os métodos nós usamos desde essa nossa segunda aula de Java aqui, tá bom? Desde essa nossa segunda aulazinha aqui de Java nós usamos métodos. Só que eu nunca falei que nós estávamos usando métodos, apesar de ter já dito algumas vezes que nós aqui no nosso método principal, não sei se você já ouviu isso nas minhas aulas, eu falando do método principal. Ou seja, aqui ó, o nosso main é um método, tá? E é o nosso método chamado método main, ou método principal, tá bom? Esse nosso método é public, static e void, tá bom? Nós podemos criar métodos também, tá? Só que no nosso método nós podemos colocar o nome que quiser, tudo bem? Tanto é que vamos criar um método, tá? Antes de mais nada. Vamos criar um método. Para criarmos o método, eu vou copiar tudo que está aqui, ó. Vou copiar. Depois da chave do nosso método principal, eu vou dar um Enter e vou copiar, tá bom? Tenham em mente uma coisa. Nunca, em hipótese alguma, deletem esse método main, tá bom? Já já eu vou explicar o porquê. Bom, agora vamos tirar essas coisas desse parênteses, tá? Nas próximas videoaulas, vocês vão estar sabendo por que esse parênteses aqui está em branco. Vocês vão estar sabendo o que é o public, o que é static e o que é void, tá bom? Vocês vão saber isso tudo no decorrer das nossas aulas, tá bom? Mas por enquanto, deixem do jeito que está assim, ó, public, static, void, e mudem esse nome para o método que você quer. Por exemplo, aqui eu vou criar um método chamado calcular. Calcular. Pronto. Esse é o método do o nome do nosso método. Pois bem, pessoal, vocês acabaram de criar um método. Olha só como é fácil criar um método, tá bom? E aí você está se perguntando, poxa, que bosta. Pois é uma bosta mesmo, né? Agora o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar deletando o código do nosso método principal, tá? Vou até dar uns enters aqui. E vou colocar o nosso código do nosso método calcular, tá bom? Vejam só uma coisa. Nós criamos o nosso método calcular e nós temos o nosso método principal. Agora, se eu executar, vejam só o que vai acontecer. Vamos lá, executar aula 30. Olha só, não aconteceu nada, não apareceu nada. Era para ter acontecido alguma coisa, porque nós temos um código. Por que não aconteceu nada? Simples.
Quando nós executamos um programa em Java, o nosso programa ele lê a primeira linha, lê a segunda linha, lê a terceira linha, e aí ele vai ler a nossa quarta linha, que é a linha que está o nosso método principal. Quando o nosso programa chega no nosso método principal, ele vai ler linha por linha do nosso método principal. Como não tem nada no nosso método principal, ele não vai aparecer nada no nosso console. Mesmo nós tendo um outro método aqui. Em outras palavras, um método principal é o que vai fazer com que apareça as coisas no nosso console, tá bom? Nosso console aqui. Como nós não temos nada no nosso método principal, não vai aparecer nada aqui, tá certo? E agora, como é que a gente vai fazer para mostrar para o console esse nosso código? Simples. Nós simplesmente vamos ir aqui no nosso método principal e colocar calcular, o nome do nosso método, abre e fecha parênteses e dá o ponto de vírgula, tá? Lembrando que o nome do nosso método pode ser o nome à sua escolha, tá bom? Se aqui fosse feijão, aqui ia ser feijão, tá bom? Então, agora que nós indicamos para o nosso método principal que o nosso método calcular é o que tem o nosso código, ele vai fazer o seguinte, ó. O programa, assim que nós dermos o compilar, que eu não vou estar dando agora, ele vai ler a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, vai chegar no nosso método principal. Chegou no nosso método principal, ele vai ler linha por linha. E aí ele vai ver que em uma linha do nosso método principal existe esse nome aqui, esse calcular. E o Java vai entender que esse calcular é o método por causa desses parênteses, tá bom? Mas calma. Lembrando que nas próximas videoaulas eu vou estar ensinando para vocês para o que serve esse parênteses, qual é a função desse parênteses, tá bom? Da mesma maneira que eu vou estar ensinando para vocês o que é esse public static void. Então, o programa ele vai ver que no nosso método principal nós chamamos o nosso método calcular. E aí o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai pular para o nosso método calcular. E aí ele vai ler o nosso método calcular. Ele vai ler linha por linha do nosso método calcular. Então, se eu executar, veja só, informe o primeiro número, 12, o segundo número, 23, a soma é 35. Pois bem, e se eu chamasse mais uma vez o nosso método calcular? Veja só o que vai acontecer. Informe o primeiro número, 1, o segundo número, 2. E aí, olha, novamente ele já vai pedir para a gente formar um número novamente, 4, 5. Olha só, tá vendo? O nosso método calcular foi executado 2 vezes, tá bom? Eu sei que vocês não entenderam qual seria a vantagem, ou qual a vantagem de criar um método para ser chamado no método main, se no nosso método principal nós poderíamos ter colocado esse código e executado. Bom, por enquanto tenho em mente apenas o que é método. Essa aula foi só para ensinar para vocês o que é um método, como criar um método, tá bom? Tenho em mente apenas isso. Mas com o decorrer dessas videoaulas, vocês vão entender a importância disso aqui, tá bom? Vocês vão ver que com as criações de métodos, nós vamos poder criar programas muito mais complexos. Nós vamos poder criar até jogos, se vocês quiserem, tá bom? Bom, a aula de hoje foi apenas isso, uma introdução de métodos, tá bom? Para ensinar para vocês a como criar um método e para que serve um método e o que é um método principal, tá bom? Lembrando, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Que eu vou estar sempre lendo e tentando ajudar vocês. Se essa aula foi de ajuda ou tirou algumas dúvidas, deixa um joinha, se inscreve no canal, tá bom? Se vocês têm alguma sugestão, também deixa aí nos comentários, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Nos vemos em breve. Até mais. Fui!